E nós hoje vamos estudar a palavra de Deus. O texto é de Filipenses 3. A gente vai ler dos versículos 12 ao 20. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias para acompanhar. Infelizmente hoje a gente não vai ter projeção. Essa passagem aí de Filipenses vai falar sobre a nossa caminhada na vida cristã. Quais são alguns pontos que nós vamos ver ao longo da nossa vida, o que nos espera nesse chamado que nós recebemos de Deus. Amém? Os irmãos já encontraram? Vamos ler então na versão NVI. Lemos a palavra de Deus que diz: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oramos então, depois da leitura da palavra. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ler a tua palavra e de receber o teu ensinamento para nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja trabalhando os nossos corações na noite de hoje, que possamos sair daqui sabendo um pouco mais de ti, conhecendo um pouco mais dos planos que o Senhor tem para nossas vidas e tendo sido transformados, Pai, buscando o alvo que tu tens traçado para nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. O que nós vemos nessa passagem aqui, então, irmãos? A gente tem aqui a figura do atleta, né? Esse é um exemplo usado aí pelo apóstolo para descrever a vida cristã, que, como a gente bem lembra, a vida cristã se refere ao nosso amadurecimento espiritual. Vida cristã não é só estar aqui na terra esperando Jesus voltar. Muitas pessoas pensam, não, fui salvo, estou pronto para ir para o céu, então está tudo certo. Não, depois da salvação vem um processo aí de santificação, de crescimento, de amadurecimento. A conversão ela é um fato pontual na vida do crente. Chegou algum dia em que alguma coisa aconteceu na minha vida e eu me converti a Deus. Eu escolhi seguir ao Senhor e deixar o meu caminho antigo. Isso foi uma escolha pontual, uma situação que aconteceu. Mas o crescimento, o amadurecimento, isso tudo é gradual. A cada dia a gente tem que crescer um pouquinho mais. Cada dia a gente tem que ser melhor do que a gente era ontem e torcer para que a gente seja pior do que a gente vai ser amanhã, né? Que amanhã a gente tenha um pouquinho melhor. Então, essa transformação segue a decisão de viver a vida diferente, né? A gente vai ver aí depois o que é a ideia de arrependimento, que não é algo simples, mas que exige uma mudança. E a gente tem aí no versículo 20, que fala que nós corremos a carreira não para ganhar o céu, mas porque nós já somos cidadãos dos céus, né? Versículo 20 fala, nossa cidadania está nos céus. Então nós não corremos para conquistar o céu, nós não corremos para alcançar a salvação, nós corremos porque já temos a salvação. E agora queremos correr para avançar na nossa vida. O primeiro ponto, então, que nós temos aqui, lá no versículo 12, para eu ter sucesso na minha caminhada cristã, é reconhecer a minha imperfeição, né? O versículo 12, então, está escrito, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Primeiro de tudo, eu devo ser grato, sim, a Deus por aquilo que eu já conquistei, ou melhor, por aquilo que Deus já conquistou para mim, por aquilo tudo que eu já recebi do Senhor. Mas eu não tenho que entender isso como se já fosse o bastante. E dizer, não, eu estou satisfeito, está bom aqui.
A gente sempre brinca do crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Ah, não, assim já está bom. Não, a gente tem que sim agradecer a Deus, já recebemos muito, mas a gente tem que saber que temos muito mais para alcançar nas nossas vidas. Então não nos podemos sentir satisfeitos e acomodados com aquilo que a gente já tem. Então, sim, eu sou imperfeito, eu preciso melhorar. Eu não posso querer dizer, ah não, já está bom assim, eu já alcancei a perfeição. Alguns muitas vezes se comparam com os irmãos. Ah não, olha o fulano está pior do que eu, então está bom assim. Paulo se comparava com Cristo. A gente vê aquela passagem de 1 Coríntios 11:1, em que ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a meta que a gente tem para alcançar não é qualquer uma. O padrão que nós desejamos alcançar é o padrão de Cristo. Então sim, nós temos uma longa caminhada para alcançar. O caminho que tem à nossa frente não é um caminho curto. É aquela história, não é uma corrida de 100 metros, a gente tem uma maratona. E não dá para correr uma maratona se preparando para uma corrida de 100 metros. Não tem como você querer dizer, ah não, agora eu corri esse tanto, já está bom. Não, nós temos que concluir toda a nossa carreira, todo o nosso caminho que foi traçado. Vemos aí que não chegamos à perfeição. Então a gente entende que a luta contra o pecado não terminou. Realmente a perfeição, estar livre do pecado, é algo que nos aguarda lá no céu. Na presente vida é impossível alguém dizer que já é perfeito, que já alcançou tudo o que tinha para alcançar, que cumpriu todos os objetivos que esperava traçar. Se a chegada é o céu, nós não vamos parar até chegar lá. A gente vai ver mais para frente aí também no estudo, que nós devemos olhar para o alvo e nos concentrar naquele alvo e não parar antes disso. Se o alvo para a nossa corrida cristã é o céu, nós temos que correr até chegar lá. Enquanto isso a gente continua, persevera, luta, encontra forças, pede ajuda, mas não para, não desiste. Nós somos chamados para sermos aí iguais a Cristo. Se a gente der uma olhadinha lá em Romanos 8, o versículo 29 vai falar sobre isso. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos um alvo traçado para nós, que é atingir a maturidade, sermos comparáveis a Cristo, para que ele seja então o primogênito. Primeiro fala-se que Jesus era o seu Filho unigênito, quando lemos João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito. Passada a vinda de Cristo, e nós sendo aceitos como filhos de Deus, Cristo passa a ser então o primogênito de muitos, o primeiro de vários filhos de Deus. Termos maturidade, que é o padrão que temos aqui, inclui também entendermos a nossa imperfeição. Porque quem não tem maturidade não vai reconhecer que é imperfeito, que tem falhas, que também peca, que tem alguns tropeços ao longo do seu caminho. Uma característica de alguém que é imaturo é não reconhecer as suas próprias falhas. O cristão maduro faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar. O conhecimento verdadeiro da vontade de Deus e do caráter de Deus produz em nós um senso de imperfeição. Então nós olhamos para Deus, vemos quem Ele é e quão longe a gente está desse ideal que a gente tem que alcançar. A gente entende quem é Deus, como Ele é grande, como Ele é santo, e a gente olha para dentro de nós e vê como nós somos falhos, quebrados, imperfeitos, impuros, marcados pelo pecado. E aí sim, a gente pensa, não, eu tenho uma longa caminhada pela frente. É melhor eu começar, é melhor eu me esforçar. Porque às vezes algumas pessoas podem pensar assim, ah não, eu me converti. Então imediatamente sai de mim toda a vontade de pecar? Eu começo a obedecer a Deus perfeitamente, obedeço a tudo que Ele me ordenou, só porque eu me converti? Não, isso não acontece. Não dá para querer dizer que agora eu sou plenamente santo, que eu não peco, só porque eu me converti. Mas o objetivo que nós temos aqui, então, é buscar constantemente a santidade. Que a cada dia a gente esteja um pouquinho mais perto de Deus. Que hoje eu peque um pouquinho menos do que ontem, e que amanhã eu peque um pouquinho menos do que hoje.
é de passo em passo que nós vamos alcançar a santidade. É realmente um crescimento. Não adianta você ir lá jogar uma semente e no dia seguinte ir lá cavocar para ver se já cresceu. Não é assim que funciona. O nosso crescimento também não tem como acontecer de uma hora para outra. É algo que demanda trabalho, que exige de nós um esforço. Ninguém cresce por si só, sem buscar, sem se alimentar, sem ter uma base na qual pode crescer. E aí vem outra pergunta, então. Se Deus sabe que nós não conseguiríamos seguir tudo o que Ele ordenou, por que Ele cobrou tantas coisas? É aquela mesma ideia, eu tenho um filho, eu vou chegar lá e vou dizer, olha só, você vai cortar grama, você vai arrumar o quarto, você vai limpar a casa e você vai passear com o cachorro. E daí a gente almoça e à tarde você vai para a escola. É claro que a criança não vai dar conta de fazer tudo isso. E aí a gente olha e pensa, mas Deus, o Senhor está exigindo tantas coisas de nós. O Senhor não podia exigir um pouquinho menos? 10 mandamentos é muito, Senhor. Resume aí, põe uns 5. Vamos tentar aliviar a nossa carga, Senhor. Mas isso tem um objetivo. Primeiro, é para que durante toda a nossa vida, a gente conheça cada vez melhor a nossa natureza de pecadores. Então Deus mandou fazer isso, e eu olho para mim e penso, eu não consigo fazer isso. E Deus falou, faça aquilo, e eu olho para mim e digo, eu não consigo fazer aquilo. E Deus fala, não faça isso, e eu olho para mim e digo, eu faço isso. Então eu tenho que tomar conhecimento que eu sou pecador. E se eu sou pecador, então eu tenho que desejar buscar o perdão dos meus pecados e a justiça que estão em Cristo. Se eu sou pecador, se eu reconheço as minhas falhas, eu devo então buscar em Cristo. E segundo, para que eu sempre seja zeloso e ore a Deus, pela graça do Espírito Santo, a fim de que eu seja cada vez mais renovado segundo a imagem de Deus, até que depois dessa vida, aí sim eu alcance o objetivo, que é a perfeição. Então sim, Deus nos cobra muito, mas para que a gente busque estar diante dEle, para que a gente se coloque diante dEle, ciente de quem nós somos e de tudo que nós precisamos, sabendo que nele a gente encontra tudo isso. Então, se primeiro eu devo reconhecer a minha imperfeição, em segundo, qual é a reação ao reconhecer que eu sou imperfeito? Eu devo ficar insatisfeito. A reação para a imperfeição tem que ser a insatisfação, que é o que a gente vê aí no 12 e no comecinho do 13. Eu prossigo para alcançá-lo. E no 13 também fala, mas uma coisa eu faço. A insatisfação tem que causar em nós uma ação, buscar alguma coisa, ter um objetivo e buscar esse objetivo. A atitude de Paulo, então, mostra que ele não estava conformado. Eu sou imperfeito, eu sou falho, eu não alcancei o ideal que Deus tem para mim. Mas ele não ficou sentado. Ele não reclamou com Deus, Deus, o que eu faço agora? Ele buscou, prossigo para alcançar esse objetivo. Ele estava no seu caminho, entendeu que cabe a nós, se estamos imperfeitos, devemos estar também insatisfeitos. A insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Porque reconhecer a minha imperfeição não é a mesma coisa que aceitar a minha imperfeição. A gente sempre fala, não, se aceite como você é. Em termos de vida cristã, não dá. Eu me aceito mais magro do que eu queria ser, mais gordo do que eu queria ser, mais baixinho do que eu queria ser, mas eu posso me aceitar mais pecador do que eu queria ser? Aí não dá. Se Deus planejou um ideal para mim, eu tenho que buscar esse ideal. Quando a gente fala aqui de alcançar um objetivo, o termo alcançado, ou em outras versões a gente fala sobre ser alguém maduro, isso vem mais uma vez dos Jogos Olímpicos. A gente vê essa comparação aqui com um atleta que corria para alcançar alguma coisa. Esse maduro, esse que alcançou alguma coisa, é aquele que foi coroado como vencedor. Então Paulo reconhecia que ele não tinha alcançado o seu objetivo, mas ele seguia buscando esse objetivo. Ele queria ser maduro. A presunção espiritual é um engano e um sinal evidente de imaturidade. O imaturo, então, é aquele que também diz, não, eu não vou fazer nada, eu não quero,
Mas também é imaturo aquele que pensa: eu já consegui. Aqui onde eu estou tá bom. Olha só tudo que eu já fiz. Olha só tudo que eu já alcancei. Isso também é presunção. Isso é sinal de alguém que é imaturo, que não reconhece. Alguém que olha para trás e pensa no que já fez e se conforma com isso. Se a gente viu, não devemos nos conformar. Devemos ser insatisfeitos, buscar mais e mais e mais estar diante de Deus. A gente tem exemplos aí lá em Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Sardes, lá naquelas cartas às 7 igrejas, uma delas, a igreja de Sardes, se julgava uma igreja viva. Mas na avaliação que nós vemos aí que Jesus dá para essa igreja, ela estava morta. Apocalipse 3:1 diz: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, sim, é possível se enganar e acreditar: não, eu estou bem, eu alcancei muita coisa, eu estou vivo espiritualmente, e estar morto. Também no versículo 17 do mesmo capítulo de Apocalipse, a igreja de Laodiceia é confrontada. Nós lemos: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então temos aqui mais uma igreja sendo confrontada, que cria que estava tudo bem, que era rica, que não precisava de mais nada, mas de quem Jesus dizia que era pobre, digna de compaixão, ou outras versões vão dizer digna de misericórdia, cego e estava nu. Então devemos olhar para nós, se não somos muitas vezes justos aos nossos próprios olhos. Ah não, eu já alcancei muita coisa, eu estou muito bem. Temos que parar e ver se é isso mesmo. Temos sim que estar insatisfeitos, temos que reconhecer as nossas falhas e reagir a isso. Temos uma ação, um resultado disso. A insatisfação verdadeira produz atitudes para combater o problema. Isso é algo que muitas vezes lá em casa eu falo bastante, com a Sharon, com a Agatha. Ah, aconteceu tal coisa, eu digo: tá bom, e daí? O que você vai fazer a respeito disso? Porque você está insatisfeita com essa situação, tudo bem, mas e o que você vai fazer a respeito? Qual é a sua ação sobre isso? Não adianta só você reclamar. Às vezes você pode fazer alguma coisa. Você não precisa buscar ou simplesmente fazer uma reclamação aí e ficar sentado esperando uma resposta de Deus. Ah, Senhor, aconteceu tal coisa. E aí às vezes a gente pensa que Deus ia abrir o céu e dizer: tá, e você vai fazer o quê? Então nós temos sim que ser confrontados. Sermos insatisfeitos, mas isso tem que nos levar a agir. Arrependimento não é chorar. Ah, eu me arrependo do meu pecado, de tudo que eu fiz. Não, arrependimento é mudar ou lutar por mudança. Depois que Pedro nega a Cristo 3 vezes, ele se arrepende. Isso causou nele mudança. Depois que Judas viu o que ele tinha feito, ele buscou o sacerdote e ele devolveu o dinheiro, mas não houve mudança. Isso não foi arrependimento, isso é remorso. O que aconteceu com Judas depois? A Bíblia fala qual foi o destino dele. Ele não buscou consertar o que ele tinha feito de errado, ele não buscou pedir perdão que fosse para os outros colegas aí, os apóstolos. Não, ele saiu e deu cabo da sua vida. Ele teve apenas remorso, ele não teve um arrependimento, ele não buscou consertar o que ele tinha feito de errado, ele não buscou ir além do que ele já tinha feito, não buscou um caminho bom. Isso não é arrependimento. Se eu estou então insatisfeito, se eu reconheci um problema, eu estou reagindo a ele, e agora? Agora eu tenho que ter uma direção, eu tenho que ter um foco. Porque tomar uma ação sem foco, eu vou ficar aí perdido, eu não vou saber para onde eu devo ir. Então a gente lê na continuidade aí do versículo 13, qual é o ensinamento para nós. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo mostra que a necessidade de termos direção clara e segura nessa nossa corrida. Não é sair correndo para qualquer lado. A gente tem que saber para onde. Temos que ter um alvo. E o alvo, colocado aqui para nós, é bem simples, bem claro. O chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Há muitos crentes que dividem sua atenção com muitas coisas. Aí a gente lembra daquela semente que foi lançada e que caiu no espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam a semente e ela não frutifica. É Mateus 13, 22 a passagem que fala para nós sobre isso. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então nós como cristãos devemos saber nos concentrar. Devemos ter realmente foco e não simplesmente tentar fazer tudo, correr para todos os lados. Quem corre numa competição não fica olhando para trás, mas fixa os olhos na meta da chegada. Né? Aquele atleta que fica muito tempo olhando para trás para saber se o oponente já está chegando nele, corre o risco de tropeçar, corre o risco de esquecer o que estava fazendo, errar o caminho. O nosso objetivo não é olhar para trás, não é ver o nosso passado, não é ver aquilo que nos persegue, mas é olhar para frente, buscar em Cristo. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado. O que aconteceria com Paulo se ele não esquecesse o passado dele? Quem era Paulo? Ele era Saulo, que perseguia os cristãos, que mandava prender, que mandava matar, que estava lá acompanhando quando Estevão foi apedrejado, que foi praticamente quem deu o aval para que aquilo acontecesse. Se ele parasse todo dia para lembrar de tudo isso que ele já tinha feito, será que ele teria tempo para trabalhar para Deus? Será que ele teria tempo para pensar, não, o que eu preciso fazer agora? Então sim, nós erramos, nós pecamos, a gente fez coisa errada no passado, mas eu não posso me prender a isso. Eu tenho que largar essas cargas, lembrar até um certo ponto de dizer, Senhor, me perdoa, que eu não volte a fazer isso. Mas não ficar presos nesse passado, não ficar agarrados nisso aí, porque isso só vai nos atrapalhar. E se Paulo não abandonasse os seus méritos pretensos, aquele que ele poderia dizer que ele tinha, ele não descansaria na graça de Deus também. Então a gente não olha para trás para ver o que a gente fez de errado, e a gente não olha para trás para ver o que a gente fez de certo. Porque não vamos nos vangloriar daquilo que a gente já fez. Se tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, está feito. Glória a Deus. E seguimos. Eu tenho mais o que fazer. Deus me pediu mais do que eu já fiz. E eu vou fazer mais para a glória de Deus. Olhar para trás no saudosismo do passado também é perigoso. A gente vê aí a mulher de Ló, que quis voltar atrás. Ela tinha muita coisa boa no seu passado. Ela queria aquilo tudo de novo. E o resultado foi a morte. Então, olhar para trás, de qualquer forma, a gente pode considerar aí que é uma armadilha. Seja para lembrar do que a gente fez de errado, seja para lembrar do que a gente fez de certo, seja com saudade do que já passou. O nosso foco é olhar para frente. O corredor que olha para trás perde a velocidade, perde a direção e perde a corrida. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Essa é a passagem de Lucas 9:62. Se você está trabalhando, se você está aí com o arado, olha para frente. Saiba onde você está indo. Preste atenção no seu caminho. Porque se você vai parar para olhar para trás, o boi vai puxar para o outro lado, o arado vai sair do caminho, e aí você vai ter um serviço mal feito, você vai ter algo para consertar, ou você vai acertar numa pedra, e aí se foi todo o trabalho, vai ter que parar para consertar o arado. Temos que olhar para frente, temos que ter um foco. Temos que ter o olho no prêmio, lembrando que o nosso prêmio não está nessa terra. No versículo 14, quando lemos, prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo, que aparece aí no 12 e no 14, ela tem o sentido de um esforço intenso. Quando o atleta, chegando no final aí da corrida, já cansado, correu um monte, era uma maratona, ele tira forças de onde ele não tem,
e faz um esforço, aquele esforço que causa dores no corpo, que os médicos vão dizer, não, as condições físicas para isso não existiam, né? A gente entende que quando a gente vai lá e faz um esforço muito grande, no outro dia a gente está todo dolorido, porque o nosso corpo não estava preparado para aquilo. Isso é o prosseguir, é você tirar forças além do que você tem, é se esforçar, sabendo que vale a pena, sabendo que não vai ser fácil, mas que tem algo a ser alcançado. É uma ação agressiva e energética. Tempos atrás aí teve uma luta de UFC, soou aquele barulhinho que avisa que faltam 10 segundos para acabar. Aí aquele lutador abaixou a guarda. O oponente dele foi para cima e ganhou a luta ali. Acertou 2 ou 3 golpes, o juiz falou, não, já era, acabou esse aqui, não aguenta mais lutar. Então, é você ter forças, você não desistir perante uma dificuldade, mas é você ter energia, partir para cima. O indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo em jogos. Não é porque eu assisti o meu time jogando que amanhã eu vou sair pegar uma bola e vou ser um atleta. Não é porque passou alguém aí correndo na rua que amanhã eu vou sair correndo e vou dar conta de alcançar esse cara. Não, eu tenho que me preparar. Eu tenho que acordar cedo, fazer alongamento, eu tenho que preparar minha alimentação, e é muita coisa para ser um atleta de grande nível. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Não é só assistir, é realmente buscar. A gente vê a transformação de Paulo. Ele deixou de ser um perseguidor de Cristo para ser um perseguidor de Cristo. Não perseguindo Cristo e os cristãos, mas perseguindo o caminho que Cristo tinha deixado. Existe uma mudança em ir atrás dos cristãos e ir atrás de Cristo. A gente vê essa mudança em Paulo. Ele prosseguiu, ele buscou forças para ir além. O alvo, e a palavra grega aqui é o skopos, que só aparece aqui, essa palavra. Ela é aquela faixa que ficava lá no final da corrida. E o primeiro atleta que chega lá é quem rompe essa faixa. Esse é o alvo do atleta que corre. Ele não quer correr para chegar em segundo. O foco do atleta não é correr para alcançar aquele cara que está lá na frente enxergando o calcanhar dele. Não, ele quer ser o primeiro. Ele não quer ver ninguém à frente dele. O alvo dele é a faixa que está lá para quem chega primeiro. O que motivava Paulo era a chegada. Não era acompanhar os outros. Não era seguir alguém que traçava um caminho. Não, ele queria chegar até o final. A gente vê isso também em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A gente vê aqui mais uma vez sobre largarmos tudo o que nos atrapalha, para a gente poder alcançar o alvo que existe lá na frente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo, então? E uma coisa que nós temos que ver, irmãos, que se os crentes lutassem pela igreja e pelo reino de Deus, do mesmo jeito que lutam pelos seus estudos, pelo trabalho, pelo time que eles torcem, para ganhar dinheiro, a gente ia ter uma revolução no mundo. Se a gente dedicasse para a obra de Deus, tanto quanto a gente dedica para outras coisas na nossa vida, a gente iria fazer muito mais. A gente iria alcançar objetivos muito maiores. Paulo não corria por prosperidade, saúde, sucesso ou fama. Ele corria pela obra. E é esse o chamado para nós também. Devemos nos esforçar, corrermos para alcançar os objetivos de Deus. É aquele paradoxo do crente. A gente não corre para ser salvo, a gente corre porque a gente foi salvo. A salvação vem pela graça, mas os salvos se esforçam para entrar no reino. Não porque aquilo que a gente faz vai nos levar para o reino,
né? Ninguém obtém a salvação por seus próprios méritos, mas não dá para a gente chegar lá diante de Deus e dizer, ó Senhor, eu não fiz nada. Eu aceitei a salvação e foi isso, né? Nós sabemos que Deus vai pedir, o que você fez para nós? A gente quer ter algo para falar para Deus. A gente tem que alcançar esses objetivos. É nosso papel aqui na terra. Se Jesus só quisesse que a gente fosse salvo, no momento em que a gente aceita Ele mandava um raio, a gente morria e ia para o céu. Estava feito. Qual é o objetivo do ser humano na terra? É ser salvo. Ok, foi salvo, morre e vai para o céu. Não, a gente tem mais para fazer. Deus espera mais de nós aqui na terra. Então nós temos sim um alvo, algo para ser alcançado. O verso 15 fala disso também. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Maturidade aqui não é a perfeição, né? Não é aquela maturidade de entender, não, agora eu estou completo, estou maduro. Não, mas é entender que eu tenho algo a fazer. Maturidade é que eu preciso correr atrás de alguma coisa. Entender o que é que eu preciso fazer e sim, eu preciso fazer. Eu preciso buscar. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. É o Espírito Santo que convence os salvos que essa é a forma que devem viver. Então eu tenho sim um caminho a ser traçado. Eu estou buscando alguma coisa. Mas que caminho? Por onde? Como eu devo fazer isso? O Espírito Santo é quem nos revela. Não adianta eu querer dizer, não, eu acho que é assim. Deus falou comigo. Não, mas Deus falou comigo quando? Na Bíblia? Numa pregação? Num estudo? Em algum momento aí que tinha uma base bíblica firme? Ou foi só porque eu li um versículo e achei que era aquilo? Né? O Espírito Santo é quem nos traz a luz, é quem nos revela, quem tira as nossas dúvidas. É Deus quem esclarece a forma que a gente deve crescer. Porque a gente também tem regras. Exige uma disciplina para ser um atleta e para seguirmos essa caminhada que Deus preparou para nós. O verso 16 fala, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então sim, a gente tem que viver em conformidade com o que a gente já entendeu, né? Já alcancei algo, a minha vida mudou, eu entendi que eu fazia coisas erradas e que eu tenho que parar de fazer essas coisas. Então agora eu vou continuar seguindo com o que eu já aprendi. E aí vem as regras da corrida, né? Porque não basta correr com disposição, o corredor também deve obedecer às regras. Aquele atleta que vai correr uma maratona, corre alguns quilômetros, pega um táxi e vai até o final da corrida e fica ali esperando. A hora que todo mundo chega, ele corre lá na frente e ganha a corrida. Ele seguiu as regras? Não, ele não seguiu as regras. Então ele não pode dizer que ele venceu essa corrida. Não adianta você querer trapacear ou achar formas de seguir o caminho. Deus nos deu regras a seguir. O Espírito Santo vai dizer, você deve fazer dessa forma. Eu posso dizer, Espírito, mas eu estou acostumado a fazer daquele outro jeito. É mais fácil para mim. Então você está fazendo errado. Se eu acho mais fácil e quero continuar do meu jeito, eu estou fazendo errado. Eu tenho que entender o que Deus falou e eu tenho que obedecer o que Deus falou. Nos jogos gregos, que era a realidade que Paulo via e usou como base aí para os seus ensinamentos, os juízes eram extremamente rígidos com o regulamento. E um atleta que cometesse qualquer infração era então desqualificado. A regra é reconhecer a nossa imperfeição, à luz da perfeição que nós encontramos na palavra. Essa é a regra para nós. Como que eu faço isso? Olho para mim, vejo o que eu tenho, vejo o que eu sou, olho para a Bíblia. Ela vai dizer o que eu preciso ter e o que eu preciso ser. Essa é a regra para mim. Esse é o caminho que eu devo tomar, é isso o que eu devo mudar. A Bíblia é o espelho que revela quem nós somos. Então, se Deus deu um caminho para mim, Deus também disse como eu devo seguir esse caminho. E esse ensinamento, essas regras, esse manual de instruções é a Bíblia. O Espírito Santo vai nos trazer essa revelação e vai dizer para nós
Você está no caminho certo, você não está no caminho certo. Você está no caminho certo, mas está do jeito errado. Uma prova muito diferente, vamos dizer assim, nas Olimpíadas, é aquela prova de marcha atlética. A regra, até onde eu sei, assim, é que você só pode caminhar. E qual é o critério? Corrida e caminhada. Eles dizem que, se você tira o pé do chão, um de cada vez, você está andando. Se você tira os 2 pés do chão ao mesmo tempo, você está correndo. Essa é uma das regras, vamos dizer assim, para diferenciar uma pessoa caminhando de uma pessoa correndo. Então, se você tem criança e vai dizer para ela não corra, você pode usar isso como base. Não, você está tirando os 2 pés do chão, então você está correndo. E nessa competição de marcha atlética, tem muitos juízes ao longo de todo o trajeto. Aí eles observam um atleta. E aí, hoje em dia, já provavelmente vão usar câmeras e tudo mais, e vai chegar no meio da corrida um juiz e vai dizer: fulano, você está eliminado da corrida. Porque em algum momento foi aí verificado que ele não estava andando, ele estava correndo. E passa mais alguns quilômetros, chega um juiz e fala: outro atleta está eliminado, porque em algum momento da corrida ele descumpriu as regras. Então, as regras são claras, e às vezes a gente não quer seguir, ou às vezes a gente não percebe que não está seguindo as regras, mas elas se aplicam para nós do mesmo jeito. E a gente tem que, então, buscar essas regras, buscar conhecê-las e buscar cumpri-las. E a Bíblia é quem vai nos mostrar isso, não é o nosso próprio entendimento. Que isso a gente vê bastante aí nas passagens do versículo 17 a 20. Vamos ler rapidinho aqui de novo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, reforçamos aqui. Paulo usa essa linguagem e mostra que o nosso padrão não é o padrão daqui. O nosso padrão não são outras pessoas do mundo, aquelas pessoas para quem a gente olha e diz: ah não, eu sou melhor do que ele. Ah não, ele me ensinou a fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Não, nós devemos buscar a Bíblia, nós devemos ter referenciais de pessoas que já alcançaram mais do que nós alcançamos e querer buscar o que essas pessoas fizeram. Paulo também fala dessa maneira aí, nessa linguagem de atleta, em outras passagens. Ele fala com Timóteo, em 2 Timóteo 2,5. Ele diz que, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Romanos 14, 10 a 12, fala que nós vamos comparecer diante de um tribunal. A palavra tribunal aqui, no grego, é a mesma palavra usada para descrever o lugar onde os juízes entregavam os prêmios para os atletas. Então, comparecer diante do tribunal também é aquela ideia de você chegar diante do árbitro, que ia dizer para um atleta: você venceu a corrida. Você alcançou aquela meta que estava traçada para você. Aquele objetivo que lhe foi dado, você conquistou. Se nos disciplinarmos a obedecer às regras, nós receberemos o prêmio. Esse é o critério que nós temos para nós. E cada atleta vai ser julgado, não pelos outros atletas, não por si mesmo, não pela sua torcida. Nós vamos ser julgados pelo júri, por aquele que definiu as regras, por aquele que planejou o caminho para nós, aquele que definiu como devemos ser. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegaram ao fim, porque não levaram as regras de Deus a sério. Nós devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado e olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o nosso alvo. Precisamos então, irmãos, reconhecer quem nós somos, quais são as nossas falhas, reconhecer que temos falhas e que a gente precisa melhorar. Reconhecendo isso, temos que ficar insatisfeitos, né? Está ruim assim, precisa melhorar. Mas essa insatisfação tem que produzir uma ação, e não só uma reclamação.
Aquela passagem que a gente leu lá, de Hebreus 12, ela pontua bastante algumas coisas para nós aqui. Porque lá está escrito assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que a gente vê aqui é que tem coisas que nos atrapalham, mas que não são pecado. Então a gente pode pensar, não, mas isso eu posso manter isso na minha vida. Mas por que eu vou manter isso se isso me atrapalha? Se isso é um peso? Às vezes as pessoas podem perguntar, eu posso manter amizades fora da igreja? Eu posso ter amigos do mundo? Eu posso ouvir música do mundo? Eu posso tomar cerveja? Eu posso sei lá o quê? Posso jogar baralho? As pessoas vêm com muitas e muitas perguntas. A gente vai ter que olhar para todos esses assuntos e para muitos outros, porque muitas vezes um peso na nossa vida pode ser o nosso trabalho, nossos estudos, as escolhas que a gente faz, isso tudo, muitas vezes é lícito, mas isso também nos atrapalha, isso também se torna um peso. E a Bíblia diz claramente que nós devemos nos livrar de tudo isso, e também do pecado. Então a gente tem que parar e pensar, quais são os nossos pesos? O que a gente tem na nossa vida que está nos atrapalhando, seja isso um pecado ou não? Quais hábitos, atitudes ou caminhos nós precisamos deixar para trás? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou fazendo alguma coisa certa? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa que esperam que eu faça? Qual o pecado que tem drenado as minhas energias ou prejudicado a minha vida? Tudo isso a Bíblia diz que eu tenho que deixar para trás. E deixar tudo isso com um foco, o prêmio que é Cristo. O objetivo de deixar para trás os pesos não é só para o meu bem, direto aqui, eu vou parar de fumar porque faz mal para a saúde, eu vou largar tal pessoa porque os outros olham para mim de uma maneira estranha. Não, o foco tem que ser Cristo. Saber que muitas vezes algumas coisas para nós são boas, mas o que Deus tem para nós é melhor. E aí a gente vai ter que largar o que é bom em prol daquilo que é melhor. E foco e também disciplina. Devemos olhar constantemente as regras, saber o que Deus espera de nós, saber o que nós estamos fazendo de errado, revisar todo dia o que eu fiz. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? O caminho é bom, mas foi a melhor maneira de seguir por esse caminho? É aquela história que sempre falam, os fins justificam os meios. Né? Eu consegui tal coisa, mas de que maneira você conseguiu isso? Será que você fez da maneira correta? Será que o seu sucesso foi alcançado pelo caminho que Deus esperava que você alcançasse? Precisamos rever, cada dia, tudo isso para a gente ter certeza que a gente está no caminho e que a gente pode correr a nossa corrida sabendo que Deus está do nosso lado, sabendo que a gente vai alcançar o objetivo que Deus traçou para nós, que a gente vai ter sucesso na caminhada que Ele preparou para as nossas vidas. Amém, irmãos?